Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. O Atlético de Cuca, uma entrevista com o treinador que fala da chegada de Hulk, aquela, lembra, com tantas interrogações, fala daquele Mundial, os erros cometidos, fala de seleção brasileira e ainda de Diego Costa. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Primeiro, agradecer à Rádio Bandeirantes, ao Milton Neves, ao Guilherme Herédia, que nos cederam aí a entrevista do técnico Cuca, que ontem falou à Rádio Bandeirantes. Então vamos lá, vamos começar. O Cuca falou daquelas muitas críticas no início da vinda de Hulk, né? Aquela história, vou guardar minha boca para comer minha farinha, mas muita gente não guardou não. E aí, o que aconteceu? O Hulk foi o grande jogador do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, craque do ano e tudo mais. Fala sobre isso, Cuca. Aquele era um momento de princípio, né? Que o Hulk estava recém chegando, ele tinha que se readaptar e eu tinha que conhecer as características deles, os pormenores dele, né? Então ele foi avaliado em cima daquele começo. E isso acontece, né? Mas aí, como você falou, os caras foram puros, né? Tentaram analisar, não já depois do ocorrido, e sim no começo, né? E erraram, mas isso faz parte, né? Isso faz parte, Fernando Martins e Miguel. Faz parte para quem é precoce, né? Faz parte para quem gosta de definir, para quem gosta de rotular tudo antes de esperar as coisas acontecerem, né? A gente fala, e não é só porque é o nome da nossa empresa, mas o tempo é o senhor da razão. Exatamente. Né? A gente tem que esperar um pouco as coisas acontecerem, principalmente nesse caso específico do Hulk. É um jogador que há muito tempo não jogava no futebol brasileiro, né? Vinha de um período na China onde fez poucos jogos nos últimos meses, antes de chegar ao Brasil. Precisava de uma readaptação, física também, né, Dimara? A gente sabe que é um jogador também que depende muito do físico, né? Ao longo da temporada a gente via ele se dedicando ao máximo, né, em dias após jogos, ir para a câmera hiperbárica, enfim, é um jogador que se cuidou demais. Então, ali naquele momento, que ele até reclamou do Cuca, né, que não estava tendo muita sequência, eu acho que no fundo ele estava reclamando dele mesmo, que ele estava frustrado por conta de não estar rendendo aquilo que ele esperava, né, mas deu a volta por cima. Que bom que o Atlético soube contornar esse problema. Em outras ocasiões a gente sabe como é que é, né, Dimara? O Atlético era um barril de pólvora, né? Que o pessoal apagava o fogo jogando gasolina. Mas esse ano o Rodrigo Caetano também teve muita parcela nisso, né? De tentar apagar pequenos incêndios que houve em alguns momentos da temporada, e o próprio Cuca e o jogador também souberam contornar essa situação, né? E obviamente os méritos para o Cuca, né, que também voltou diferente, né, Fernando? O Cuca, em outras ocasiões, né, o Cuca que a gente conheceu de outros tempos, ele não aceitaria fácil aquele entreveiro que teve ali inicial entre eles, mas me parecia um Cuca muito diferente. Não sei se o que aconteceu com a mãe dele, em virtude da Covid, que graças a Deus está ótima, mas assim, parece que ele repensou muita coisa também, né? Muito, muito bem lembrado, Dimara, muito bem lembrada. Primeiro a questão da situação da mãe dele, que também pode ter influenciado, mas bem lembrado essa evolução do treinador como profissional, como pessoa mesmo, né? A gente viu o Cuca mais comedido, mais até um pouco consternado com as críticas que recebia, né? Em outras ocasiões a gente via que ele ia para o embate, né? Ia para pro confronto, né, com palavras até ríspidas quando era criticado.
E nesse início de trabalho, ele falou, não, preciso de 10 jogos, aí ele, calma, a gente está se reformulando, e até quando estava lá em cima, né, quando estava praticamente virtual campeão, ele, não, calma, pés no chão e tudo mais. Então, ele parece ter encontrado aquele equilíbrio, né, que em outros momentos ele não demonstrou ter, né, Dimara? É verdade. Agora o Cuca vai falar, Fernando, daquele Mundial lá de 2013, né? Porque isso, quando foi anunciada a volta do Cuca nessa temporada, causou assim um pouco de rejeição, né? A torcida ficou meio chateada com aquela história toda. E aí é legal que ele vai esclarecer. Vamos lá, Cuca? Sei lá, alguém vazou. E depois que a gente foi eliminado, isso ficou muito pesado para mim, sabe? Porque parece que eu abandonei o Galo, mas eu não abandonei o Galo. O ano acabou e foi como eu falei, sem tirar nem pôr nenhuma palavra. Infelizmente a gente, naquele episódio, houveram muitos erros, sabe? Erros nossos, não vou tirar o meu corpo fora, foram erros nossos. Primeiro, nós fomos... para lá sem fazer os testes que a gente precisava fazer no Hever, que vinha de uma cirurgia no tornozelo, e o Ronaldo, que estava 3 meses parado. Então eu tinha a ideia de fazer um amistoso em Portugal, mas daí veio, não, mas nós podemos perdê-los nesse amistoso. Então, mas eles foram para o jogo sem a condição ideal atlética, sabe? Clínica sim, mas atlética não. E nós fomos 10 dias antes, a exemplo do que já havia sido feito outras vezes pela comissão com o São Paulo lá no Japão. Mas o Japão são 12 horas de fuso e Marrakech eram 2 horas. Então nós ficamos dentro de um hotel 10 dias. E isso destrena qualquer equipe. Destrena, porque você não fez jogo de treino. Você tem 2 jogadores que tinham que ser avaliados. E de repente você vai para o jogo. Eles eram infinitamente inferiores a nós tecnicamente, mas eles estavam num momento físico superior ao nosso, e foi uma comoção do país inteiro. O Rei veio no jogo, os caras, sei lá, estavam turbinados, e de repente nós estávamos dentro daquele jogo disputando com as armas dos caras, que era a correria, que era aquilo. Quando a gente conseguiu pôr a bola no chão, fizemos o gol, mas foi uma noite trágica e a gente acabou eliminado, sabe? E esse aí foi um peso muito grande. E se a gente pudesse voltar atrás hoje, a gente faria tudo diferente. Mais ou menos o que a gente estava falando, né, Fernando? Faria tudo diferente. É um outro Cuca, né? São as lições que trazem. Ele falou, eu não vou tirar o meu corpo, mas a gente tirar, né, a minha história, a minha responsabilidade nisso. Mas a gente cometeu muitos erros naquele momento, né? Muitos erros. Eu lembro como se fosse ontem, porque eu era setorista do Atlético por outro veículo, e esse veículo ele tinha uma espécie de redação lá em Marrakech, no próprio hotel onde o Atlético ficou. Um hotel frio, um hotel longe, afastado da cidade. O Atlético não teve em nenhum momento a possibilidade de respirar a competição, sabe? Não teve uma troca com o torcedor. Então o grupo ficou completamente isolado e realmente a parte física pesou demais, né? A gente viu um Raja Casablanca voando dentro de campo e o Pierre tendo que marcar para Ronaldinho, tendo que marcar para o jogo, porque os jogadores não faziam a recomposição. O Hever realmente numa rotação bem abaixo também, porque estava voltando de cirurgia. Enfim, além disso tudo a gente relembra, né? Mas a respeito do Cuca sobre ter abandonado o Atlético, eu também discordo a respeito disso. Eu acho que torcedor, quando perde, ele é muito passional, né, e joga a culpa em determinadas situações ou no que ele quer acreditar. Eu acho que ele já tinha um acordo, e o acordo era milionário. Eu lembro lá em Marrakech mesmo, quando vazou a notícia, ele próprio veio falar para mim, poxa, Fernando, eu vou ganhar uma Mega Sena por mês, dinheiro para minha neta. Tivemos um probleminha com o Fernando. Oi, Fernando. Tô de volta, tô de volta. Não, ele tinha me falado lá em Marrakech que ganhou. Ele falou, Fernando, eu não posso recusar uma proposta dessa, né? É uma Mega Sena por mês, perdão. Então, assim, não tem como recusar. Mas ele falou, eu só iria revelar isso após o Mundial. Já tinha
conversado com o presidente Alexandre Calil. O Calil já sabia de tudo, mas alguém vazou, né, Edmar? A gente sabe como é que futebol é, né? O pessoal gosta de botar fogo. Então, numa eventual eliminação na semifinal de um campeonato mundial, lógico que isso aí iria virar contra ele, como virou e ficou marcado. Mas que bom que ele pôde limpar essa imagem para alguns torcedores que não entenderam muito bem essa saída dele em 2013. Fantástico, e tornou aí, né, um dos maiores treinadores da história do Atlético, né? Ele diz que Tele foi maior que ele, mas com certeza o Cuca, nesse trabalho dele em 2021 no Atlético, marcou efetivamente, né, a sua história junto à história do clube. E o Cuca, para mim, ele é o maior, viu, Dimar? Eu acho também. Para mim, ele é o maior treinador da história do Atlético. Ganhou uma Libertadores, né? Já tinha feito um grande trabalho salvando o clube em 2011. Verdade. Vice-campeão em 2012, Libertadores em 2013. Mudou, né, o patamar do clube, esse anseio por grandes conquistas, e voltou esse ano com uma equipe já formada, mas que seu antecessor não conseguiu conquistar, que foi o título do Campeonato Brasileiro tão sonhado. O Jorge Sampaoli, que é um grande treinador também, eu considero um grande treinador, mas o Cuca realmente ele teve uma temporada espetacular. Foi a junção, né? Foi a junção de uma equipe já praticamente montada, com uma ou duas contratações pontuais que foram fundamentais, né? Nath Fernandes, Hulk, nem se fala, o próprio Diego Costa também, que foi uma grande contratação, e o Cuca realmente mostrou que está em grande fase, na minha opinião, a melhor fase da carreira dele, né? E realmente é o maior técnico da história do Atlético Mineiro. E obviamente, se ele está em grande fase, o que Cuca pensa de seleção brasileira? Eu acho assim que o futebol, ele é momento, né? Então, hoje, eu acho que nós estamos nas melhores mãos que a gente podia estar representado como treinador, que é na mão do Tite, que tem um conhecimento profundo. Ele tocou a última Copa e tem tudo para fazer uma excelente Copa, quem sabe a gente sendo campeão no final do ano. Está fazendo uma renovação interessante na seleção, e a gente torce para que o Brasil tenha êxito, tenha sucesso. Eu sempre tenho contato com o César Sampaio, ano passado falando do Lucas Veríssimo, no ano atrasado mesmo com o Tite falando do Gabriel Jesus. Esse ano a gente teve falando sobre o Alan. Então a gente sempre tenta ajudar, né? A gente torce para que o companheiro nosso, Tite, César Sampaio, filho do Tite, eles vão bem, que a seleção Juninho, né? E Branco e pessoal, que tudo gente boa, a gente possa trazer esse caneco para cá. E eu não penso assim, ir para a seleção, isso, aquilo. Se eu estiver no clube, estiver feliz, e um dia aparecer essa oportunidade, para mim é maravilhoso. Mas o que eu já construí, Milton, assim, na minha carreira, na minha profissão, eu já sou um cara muito feliz. Então, o Cuca diz que se estiver no clube, estiver feliz, não pense em seleção. Mas e se viesse o convite, Fernando, o que você acha? Não é bem assim. A gente conhece o Cuca, a gente sabe que ele é comedido, né? Que ele não gosta de dar pistas e tudo mais, mas a gente sabe que o grande sonho da vida dele ou de qualquer treinador é comandar uma seleção brasileira, né? Ele sabe muito bem também, como ele tem mais um ano de contrato com o Atlético, ele sabe que em 2022 a pressão, ou a responsabilidade, melhor dizendo, a palavra é responsabilidade, muito grande, vai ser maior, porque ele vai ser cobrado. Ele ganhou tudo, praticamente tudo, né, na verdade, em 2021, e o torcedor atleticano quer que continue nesse caminho de títulos, né? A gente sabe que a menina dos olhos do torcedor, inclusive do próprio Cuca, é a Libertadores de 2022. Por quê? Porque a Libertadores de 2022, caso ele conquiste, ela será a passagem do Cuca para a seleção brasileira ao término da Copa do Mundo do ano que vem. Verdade. É muito difícil o Tite continuar com título ou sem título, né, da Copa do Mundo. É muito difícil o Tite continuar na equipe da seleção, no comando da seleção brasileira, e a gente sabe também, e o próprio Cuca sabe, que ele ali na lista, né, ele está encabeçando a lista de treinadores que possam vir a substituí-lo. Então, um título da Libertadores simplesmente, praticamente carimba, né, a passagem do Cuca
do Atlético para a seleção brasileira lá para 2023. É verdade. Então, para a gente finalizar essa entrevista com o Cuca, ele também falou sobre o Diego Costa, que também teve a sua contratação questionada em alguns momentos, até porque o Atlético já tinha um grupo formado e tudo. Aí o Cuca vai explicar por que Diego Costa. Ele é o seguinte, cara, ele é centroavante, ele incomoda o adversário. Ele é um cara que tem um histórico maravilhoso. Ele faz diagonais curtas assim, pra gente que é do ramo, pra centroavante, é o que o defensor odeia que o atacante faça, além de ser uma referência, ele fazer isso, é um matador, um definidor. Nós precisávamos de um jogador assim, com uma característica assim, porque não tínhamos no elenco essa característica. Tínhamos o Sacha, que sai para fazer o falso 9 e é muito inteligente, o Hulk, que faz esse trabalho, e precisávamos uma referência, um dia de um jogo apertado, essas linhas de 5, alguém para você ter uma bola longa, um pivô, e ele fez isso muito bem. Lógico que estava 7 meses parado, então essa loucura que é jogar domingo e quarta nessa intensidade, ele se machucou lá com o Palmeiras naquele jogo, primeiro jogo da semifinal, nos fez falta no jogo da volta, que a gente tinha Savarino, Vargas jogando pelos lados, né, o Queno voltando com grande estilo, e o time também se acertava bem com esses jogadores, mas utilizamos bem todos eles, né? O Diego também, quando ele entrou, ele foi bastante útil para nós. Tá aí então o que o Cuca pensa do Diego. Eu não sei não, Fernando, não sei o que você acha, mas por tudo que eu vi dos últimos tempos do Diego, assim, dos últimos dias dele, acho ele muito empolgado com o Atlético, acho que ele tá muito presente nesse grupo. Muita gente fala de uma possível saída, mas não sei. E depois, ouvindo essa entrevista do Cuca também, a gente vê a importância que ele tem pro treinador e pro grupo, né? Sem dúvida, Dimara, sem dúvida. Eu acho que tanto o Cuca como toda a comissão técnica apostam no Diego Costa para 2022. Querem que ele tenha uma pré-temporada, né? Uma pré-temporada para se preparar mesmo, para se precaver de lesões, né? O departamento médico do Atlético já tem uma programação já específica para ele, justamente para ele aguentar essa rotina de jogos. É um jogador que não pode jogar todo o jogo, a gente sabe muito bem, por conta do histórico de lesões, mas que ele entre, né, nas principais competições, nos principais jogos decisivos, porque, na minha opinião, eu gosto muito do futebol do Diego Costa. É como o Cuca falou, é um atacante que faz, um centroavante que incomoda muito o adversário, faz a diagonal curta, dá a opção de passe e dá assistência também. É um jogador que está sempre ali pronto para finalizar. Então eu acredito que ele permaneça no Atlético, por mais que muita gente fale, por mais que ele mesmo tenha dado a declaração meio dúbia, né, do quanto ao futuro com relação ao Atlético, mas eu acho que o Atlético só tem a ganhar se ele ficar, e ele também só tem a ganhar porque é um grupo, já está definido, já conhece ele está muito, muito bem, parecendo que ele está muito bem se sentindo em casa, né, Dimar? Então eu acho que é muito importante que ele continue em 2022 e acredito que ele vai ficar. Tomara. Eu acho que é o grupo se fortalecendo, sem dúvida nenhuma.